Evangelho de Marcos. Nós, mais uma vez, pensando no Evangelho de Marcos. Eu aqui com você, estamos andando no Evangelho. Tem sido uma alegria pensar com o evangelista Marcos os caminhos de Jesus, as trajetórias pelas quais ele passou, né? E hoje, Marcos, nosso capítulo é o capítulo 8 ainda, versículo 27, até o versículo 30. E nesse episódio é um segmento de um episódio anterior, quando Jesus estava diante do cego de Betsaida, né? Jesus e os discípulos, eles se dirigiram aos povoados próximos, na região de Cesareia de Filipe. Enquanto eles estavam no caminho, Jesus perguntou a eles: quem o povo diz que eu sou? O que eles estão falando a meu respeito? Qual a impressão que eles têm de mim? Bom, os discípulos responderam que alguns identificaram Jesus como João Batista, identificaram Jesus como Elias, ou identificaram Jesus como algum dos outros profetas que também eram importantes para a época, né? E que tinham passado anterior a isso. Muito bem, e vocês? Eu quero saber de vocês quem eu sou para vocês. O que eu significo para vocês? Nessa nossa caminhada, que ainda não era totalizante, como é que vocês me veem? O que vocês entenderam até agora? O Senhor é o Messias, respondeu Pedro, nas muitas vezes quando ele se precipita em fazer ou falar alguma coisa. E aí nisso Jesus proibiu os seus discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Ótimo, já que vocês sabem, não revelem a ninguém. Mas Senhor, as pessoas precisam saber que o Senhor é o Messias, os judeus, eles precisam saber que o Messias está conosco, o Cristo, tu és o Cristo. Olha, existiam aqui duas situações. Você tinha naquela época, diante de toda essa situação com Jesus, a primeira situação que Jesus enfrenta é com os oponentes, os opositores, os contrários. Que, de fato, se contassem para eles que Jesus era o Cristo, o Messias, eles não iriam admitir e eles iriam buscar, de alguma forma, calar Jesus. Eles iam tentar inibir o ministério de Jesus. Não que Jesus estivesse receoso dessas coisas, mas não era interessante que houvesse nenhum tipo de obstáculo que pudesse atrapalhar mesmo, né? Porque muita gente já atrapalhava, né? Já tinha bastante gente para atrapalhar. Não precisava de mais, né? Então não conte para ninguém, porque eu tenho opositores, gente que não vai com a minha cara, gente que não gosta de mim, gente que não acredita em mim, e que eles vão tentar dificultar a minha vida. E o pior, eles vão dificultar a vida de vocês. Essa é uma situação. Ao mesmo tempo, havendo mais seguidores, seriam como Pedro. Essa é uma outra situação. Eles não admitiriam o caminho da cruz.
eles buscariam preservar o caminho da cruz. Preservar no sentido de não permitir com que Jesus fosse até a cruz, na verdade, né? Não, o Senhor não vai para a cruz, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor não vai para a cruz de maneira nenhuma. O próprio Pedro fez isso, né? Como assim o Senhor vai para a cruz, ó Senhor? Ser condenado e morto pelos romanos sob o endosso da religião judaica? Não, nós não vamos permitir. Então, nem os opositores e nem aqueles que, por alguma razão, tentariam impedir Jesus de ir até o fim do caminho do seu ministério, da sua missão. A missão de Jesus, ela não carecia de inimigos, nem de uma maior torcida. Jesus não precisava de gente contra ele, e ele não precisava de gente para tentar preservá-lo. Não. A missão que ele tinha era uma missão que ele ia cumprir até o final, de acordo com a vontade do Pai. Então ele fugia dos conflitos. E olha que por mais que ele fugisse, os conflitos vinham de qualquer forma. E ao mesmo tempo ele não queria que ninguém tentasse poupá-lo, porque ele não estava querendo que ninguém o poupasse. A divulgação se reservou, ela foi programada para depois da cruz. Sim, vocês vão falar sim, mas não agora. Vocês vão falar, vocês vão expressar. Quando nós nos encontrarmos lá na frente, Jesus não disse isso, mas foi o que aconteceu, Mateus, né? Final, Mateus 28, olha, agora vocês vão, ide por todo mundo, preguem o evangelho a toda criatura, falem quem sou eu. Falem o que eu falei, falem o que eu ensinei, batizando-os primeiro. O Messias, ele não tinha como missão, de forma nenhuma, a missão de ser exaltado, mas de ser humilhado. A missão de Jesus era de ser pendurado na cruz. Quem é humilhado e quem é pendurado na cruz não leva fama para que possa encontrar uma defesa e assim ele pudesse ser poupado. Era justamente isso que Jesus não queria. Se ele confiasse em Pedro, por mais que Pedro disse que tu és o Cristo, mas provavelmente Pedro poderia impedir, não sei, ou aqueles que estavam ao lado de Pedro, principalmente, outros discípulos, não vamos permitir, não vamos deixar. E é claro que essa obra ia acontecer de qualquer maneira, né? Os homens não seriam capazes de impedir. Mas Jesus era um pacificador, ele queria evitar as situações, ele queria evitar maiores conflitos, maiores dificuldades contra ele ou até mesmo em seu favor. Os reis buscavam glória, Jesus não estava buscando glória, Jesus estava buscando ir até a cruz. Não conte para ninguém, eu preciso ir para a cruz. Se vocês contarem para as pessoas, muita gente vai obstruir, vai dificultar esse caminho. Eu não estou buscando glória, eu não estou buscando nada que me torne mais famoso. Eu estou fazendo a minha parte como enviado do Pai, o Messias. Os reis buscam glória. Eles buscavam atenção, atenções vaidosas, né? Fama. Eles buscavam likes, curtidas. Mas Jesus, ele estava indo em direção à cruz, tanto que em seguida ele passa a revelar a sua morte e a sua ressurreição aos discípulos. O segredo fazia sentido, por quê? Porque o caminho vai ser percorrido e agora que vocês sabem quem eu sou, vocês vão acompanhar a minha caminhada. E eu confio em vocês, vamos juntos. E esse momento é entre eu, o Pai, e vocês como testemunha.
Mais tarde as pessoas vão descobrir, mais tarde elas vão ter tempo para poder se arrepender. A cruz e ressurreição não eram eventos populares, não eram eventos para chamar a atenção de quem não daria a devida atenção. Um lugar apenas onde as pessoas iam vislumbrar a morte de alguém que elas não criam. Mas essa cruz era para aqueles que criam, ou que crescem, ou que chegariam a crer em Jesus. E é por esses tais momentos e por esses eventos é que eles pudessem ser transformados. E nós fomos. Nós ficamos sabendo de Jesus hoje, na nossa geração. Ou a partir do pós-crucificação, ressurreição, todos começaram a entender melhor quem era Jesus, tanto que mais tarde os evangelhos passam a ser escritos. E hoje nós temos a noção, pela fé clara, e para mim a fé é clara, de que Jesus foi quem foi. E eu não estava lá, eu não podia fazer nada, e nem deveria, né? E ele foi quem foi. E hoje eu desfruto dessa ação de Jesus, após uma confissão dos seus discípulos que estavam ao seu lado. Hoje nós podemos testemunhar a morte e a cruz do Messias. A nossa confissão é muito mais exata porque tu és o Cristo, sim, aquele que foi para a cruz, passou pela morte e passou pela ressurreição. Mas antes de tudo, o Senhor quer saber de nós o que Ele é para nós. Porque a obra foi feita. Ele é o Cristo. Pedro falou, os discípulos concordaram. A cruz aconteceu. Glória a Deus pela cruz de Cristo, né? Fomos alcançados por ela. A ressurreição aconteceu. Vencida foi a morte, tragada, como diz Paulo, tragada foi a morte. E hoje nós ficamos sabendo disso. Não é de hoje, mas talvez você que nunca ouviu falar dessa história, está sabendo disso. O que ele é para você? Se Jesus te perguntasse, se Jesus chegasse para você e falasse o que eu sou para você? Se Jesus perguntasse isso para você, perguntasse para nós, qual é a nossa resposta? Tu és o Cristo? Ou é algo que é inferior e que ainda nós não percebemos e descobrimos? Ele é o Cristo, ele é o enviado de Deus, que cumpriu a sua missão, que cumpriu a missão que o Pai lhe comissionou. O que cabe a nós não é nem defendê-lo, evitando-o da cruz, e nem muito mais aos que são do contra, impedi-lo dizendo que ele não é a pessoa certa para isso. Ele é o Cristo, querendo nós ou não. Mas a pergunta fica, diante disso tudo, o que Jesus significa para você? Pense bem. Que Deus nos abençoe. Um abraço para você.